Olá, povo querido de Deus, povo santo, um forte abraço, que haja paz, alegria e prosperidade na sua vida, no seu lar e na sua família. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Hoje estou aqui com o pastor Diego. Pastor, prazer, que Deus te abençoe. Amém, pastor. É um prazer novamente estar aqui no programa juntamente com o senhor e com todos os telespectadores da TV Gerais. Tenho certeza que este programa vai ser uma bênção e vai ser impactante a todos os telespectadores. Com certeza, inclusive a nós, né? Com certeza. Primeiro fala com a gente e fala com aquele que está ouvindo. E esse é o nosso objetivo, fazer que a palavra de Deus faça diferença na sua vida. E nós vamos meditar num texto que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 133, versículo 1 e alguns seguintes, que está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Ah, que maravilha, que palavra, querido, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O tema de hoje é viver em união. Viver em união, pastor, é a coisa mais gostosa do mundo. Quando você vive em um ambiente de união, seja na sua casa, com a sua família, seja com seus amigos, seja no trabalho, seja na escola, aonde estivermos, se houver união, é porque há amor. Com certeza. E Deus tem promessas de fazer milagre na vida daquelas pessoas que vivem em união, né, pastor? Exatamente. E é por isso que a igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa viver em união. Porque a união, o amor, isso aí atrai mais pessoas. E se Deus agrada, Ele vai enviando essas pessoas para se ajuntar a esse povo. Porque, como o texto diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é porque, e eu repito, é porque ali existe amor, existe bênção, existe profecia, né? A gente declara bênção na vida das pessoas e as bênçãos acontecem. Então é por isso que faz deste lugar um clima maravilhoso. Com certeza. Pastor, essa questão de viver em união com os irmãos, né, nós podemos ver que é a base do amor. A unidade, ela é a base do amor. Porque se não tiver amor, não tem unidade, não tem um grupo de pessoas, vamos dizer assim, em prol de um único objetivo, né? Então, nós podemos ver que quando nós falamos de união, nós estamos falando do que Deus ele declarou e determinou que é a base de tudo, inclusive dos 10 mandamentos, que é o amor, né? Então nós podemos ver que se nós quisermos honrar a Deus, se nós quisermos ser filhos do Senhor, que honram o nosso Senhor, nós precisamos de amar. Tanto que quando eu digo que o amor é a base, né, até dos 10 mandamentos,
nós podemos ver que os 2 primeiros mandamentos fala-se de amor, né? Primeiro amor que nós temos que ter é amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso ser. E o segundo mandamento é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Então nós podemos ver que se há amor nos nossos corações, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos brigar, nós não vamos desonrar os nossos pais. Então nós podemos ver que o que vem logo após o segundo mandamento é tudo um resultado de uma pessoa que ama. Verdade. Então o nosso amor ele tem que ser exclusivo de Deus. Nós temos que honrá-lo. Eu obedecer ao Senhor é uma atitude de amor que eu tenho para com o meu Deus. Você obedecer ao Senhor é uma atitude de amor que você está gerando para com o nosso Deus. Então nós temos que ter este entendimento, né? Vamos dizer assim, nós temos que ter essas atitudes e cultivar o amor no nosso coração. Porque quando eu amo, eu sinto o que o meu irmão está sentindo, né? Eu luto a luta que o meu irmão está lutando. Eu estou ali como mais um sustento para ele. Um cooperador. Mais um cooperador, né, diante do problema, da luta que ele está vivendo. Então nós temos que amar para que nós possamos viver em unidade. E o que o Senhor ele espera são pessoas em unidade, pessoas respeitando umas às outras, pessoas honrando, né, os seus compromissos. E tudo isso é uma questão de amar. Verdade. E infelizmente, pastor, a palavra de Deus, como ela é poderosa, né? E a gente vê e fica sabendo, né, que tem muitas famílias que não estão vivendo nessa união, né? A família, os pais com os filhos com os irmãos entre irmãos, havendo contenda, havendo brigas, e aí se torna um clima horrível. Então você que é pai, você que é mãe, você que é um filho, né, que tem um coração voltado para Deus, esteja em constante oração, apresenta sua família a Deus, peça a Deus para fazer o milagre, né, de que o Espírito Santo venha a se derramar ali na sua família, no coração dos seus pais, dos seus irmãos, para que o clima mude. Porque o melhor lugar que a gente precisa ter e sentir é na casa da gente. Porque todo dia a gente volta para casa, né? Às vezes a gente sai para o trabalho, mas à tarde a gente tem que retornar. Nos finais de semana a gente passa a maioria do tempo em casa, dentro de casa, junto com a família. Agora imagina, né, você viver um tempo maior do dia dentro de casa onde o clima não é bom, o clima é hostil, é horrível, mas é tão maravilhoso quando o clima é bom, né? Aonde a presença de Deus, aonde que o Espírito Santo vai nos revelando, vai fazendo milagres ali para a gente viver uma vida em paz, tranquilo, né? Com os filhos, com netos. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso quando alguém chega na sua casa para te fazer uma visita e você sente prazer, alegria, porque a pessoa foi ali porque ela quer te visitar, ela quer saber como é que você está, se você está bem. E você recebe com tanta alegria. E você ali prepara um café, prepara
né, algo para agradar aquela pessoa. Esse é o que Deus quer. E é isso que o salmista aqui está revelando. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É tão bom quando nós chegamos na igreja, né, e ali tem um momento, né, de confraternizar ali, de conversar, de estar rindo, alegre com o irmão. Aí vai para um culto de adoração, você ali adora a Deus, você vê o seu irmão adorando a Deus. Isso é um clima maravilhoso. E é o que Deus quer. E Ele está dizendo aqui que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse clima, não é num clima hostil, não é num clima de guerra que Deus ordena ali a bênção. O Espírito Santo, ele trabalha nos nossos corações para sempre fazer o bem, né, pastor? Exatamente. E uma coisa, pastor, que eu gostaria de acrescentar aí na sua fala, é que onde há unidade, há a manifestação da presença de Deus. Sim. Então nós precisamos viver em unidade para que a manifestação da presença do Senhor, ela seja real nas nossas vidas. Então isso é interessante, né? Impactante, porque o que nós vemos hoje são as pessoas por si só, pensando somente em si, não olhando o que o seu irmão está passando, vamos dizer, não preocupando, né, importando com a luta do seu próximo. Então nós precisamos de manifestar, né? É necessário que se manifeste em nós a presença de Deus. Isso mesmo. Sabe, e viver, né, essa unidade é tão tremendo, querido, que todos precisam buscar isso. Mesmo se já estiver vivendo bem, né, procura melhorar, para que esse fogo ele não diminua, né? Um fogo, quando a gente acende uma fogueira, se a gente não continuar abastecendo aquela fogueira com lenha, a tendência é o fogo ir abaixando, diminuindo, até se tornar brasa. E a brasa, né, ela vai esfriando. Aí de repente apagou, já não tem mais fogo, já não tem mais aquele calor. Então nós precisamos alimentar esse fogo, querido, dessa união, desse amor. Eu ouvi há poucos dias uma frase que eu fiquei impactado, que diz: tudo que é seu te acha. Se você faz o bem para as outras pessoas, esse bem vai te achar. Ele vai voltar até você. Mas se você fizer o mal para as outras pessoas, esse mal também vai te achar. Inclusive, o inferno que você fez na vida de outra pessoa, esse inferno vai te achar. E isso é terrível, né? Por isso que temos que viver em união. Não é fazendo coisas que vêm prejudicar o outro. Não, as pessoas precisam parar com isso. Faz o bem para você receber de Deus o bem que Ele tem para você. E isso é a testificação, né, pastor, da própria palavra do Senhor, Gálatas 6:7. Que ninguém zomba de Deus. Exato. O que o homem planta é o que ele vai colher. É o que ele vai colher. É uma verdade, né? Não tem como você plantar
um pé de laranja e querer colher mamão ali. Você não vai colher mamão, você vai colher laranja. Não tem como você plantar tempestade e querer colher paz. Não vai colher a paz. A paz não vai vir, você plantou foi tempestade. Então, andar cheio do Espírito, querido, é algo que nós precisamos estar buscando sempre. É amar o próximo, é servindo o irmão, ajudando o necessitado, socorrendo os feridos e levantando os caídos. Não feche os seus olhos para os problemas dos outros, como você diz, pastor, né? Pessoas que fecham os olhos, quer olhar só para ele, quer resolver o problema só dele. Não vai funcionar você querer resolver só o seu problema. Eu não estou falando que você tem que viver o problema do outro, mas você precisa viver em união, né? Com certeza. Pastor, viver em unidade é uma decisão. É uma decisão que a pessoa tem que tomar. E essa decisão, ela traz desafios diários. É fácil viver em união? Talvez não. Mas é necessário, né? E então são desafios que nós vamos tendo diariamente em viver em unidade, porque nós não vamos saber como vai ser a resposta daquele que está do nosso lado. Nós não vamos saber qual vai ser a atitude daquele que está próximo de nós. Então, por isso que é um desafio, né? Não é, vamos dizer aqui, viver em unidade, viver em união, é a mil maravilhas, não tem problema, não tem, sabe? Não, tem problema sim, sabe? Mas nós temos que fazer o que o Senhor ele pede para nós fazermos. E viver em unidade, apesar de ser um desafio diário, esses desafios diários gera frutos eternos. Sabe, quando aquela pessoa, ela né, vamos dizer que 95% das pessoas, elas são gratas, né? Claro, infelizmente, tem aqueles que não são gratos. Você pode fazer o que fazer. A pessoa, ela vai querer sugar de você e depois vai virar as costas para você. Mas enfim, né? Infelizmente existe esse tipo de pessoa. Mas nós precisamos entender que através desses desafios diários, com as pessoas sendo gratas, é gerado automaticamente esses frutos eternos, sabe? A gratidão, ela é eterna. Então nós precisamos de ter este entendimento, que fácil não é, mas é necessário. E nós estamos honrando a Deus fazendo a vontade do Pai. Verdade. É isso aí, querido. Então, nós não temos outro caminho, né? Ou vive bem, ou vive mal. Ninguém vai escolher viver mal, né? Nós vivemos em paz ou em guerra. O que escolhe a guerra não está batendo direito, né? Não está com as suas ideias alinhadas com Deus. Deus, às vezes nós temos que enfrentar guerras da vida mesmo, né? A guerra de uma enfermidade, a guerra de um problema financeiro, a guerra de vários problemas. Isso aí nós vamos enfrentar para vencer, porque nós vamos vencer. Nós não vamos perder nenhuma, porque o Senhor, ele é conosco. E quando nós vivemos em união, nós enfrentando uma luta, quando alguém enfrenta uma luta, é como se todos estivessem enfrentando. Quando a pessoa ora, tem outro batalhão por trás também dando sustentação naquela oração, orando por ele, intercedendo em favor dele, para que aquele problema seja resolvido o mais rápido possível. E
E é aí, né, conforme que finaliza o Salmo 133, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso aí, a bênção e a vida para sempre é a vida abundante, a vida cheia de Deus, a vida com a certeza da vitória, né? Não é que não vai ter mais problema, que vencer um problema não vai vir mais, vai vir. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, problema vai vir, vai nos alcançar. Mas a união dos irmãos faz que sejamos cheios do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo nós intercedemos, nós oramos, nós buscamos sempre ajudar o próximo. A sua luta não vai ser só a sua luta, vai ser a luta de muitas pessoas que vão estar abraçando você, os problemas da sua vida, e orando e pedindo a Deus para que esse problema saia da sua vida. E nisso nós precisamos de crer, né, pastor? Exatamente. É assim que nós precisamos decidir, né, como você disse aí. É uma decisão muito séria, né? É uma aliança. Essa união é uma aliança, né? Quando nós fazemos aliança com alguém, né, nós estamos ali para o que der e vier. Quando nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge, de casar com ele e decidir viver a vida toda com ele, e como você disse, às vezes nem é fácil, né? Mas tomamos a decisão de fazer essa aliança e vamos continuar ali unidos, é através do poder de Deus que vai nos levando para frente, nos fazendo marchar, né? De não ficar dando muita bola para as dificuldades, mas estar com os olhos fixos no Senhor. Então Deus, querido, Ele está pronto para te abençoar, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, abençoar as suas amizades, abençoar os irmãos da igreja. Uma igreja, querido, precisa também viver em paz. Às vezes a igreja, né, dentro da igreja, onde tem muitas pessoas de vários lugares, às vezes brota ali uma fofoquinha, e essa fofoquinha ela vai crescendo, ela vai se tornando grande, e às vezes faz uma desordem na igreja, né? E isso acontece na família, isso acontece no trabalho, uma fofoquinha, uma conversinha que não tinha sentido nenhum de ser comentado, comenta, e aquilo ali vira um câncer, né? Incurável, e prejudica todo o ambiente, quebra, né, toda a união, e aí cessa a bênção de Deus. Aí fica sobre o controle do desejo, do prazer da carne, né? E aí o diabo nada de braçada, querido. Não dê lugar para o diabo. Não dê, querido. Ele não pode entrar na sua vida. Não é, pastor? É verdade. E, pastor, nós podemos ver que quando nós vivemos em unidade, né, com os irmãos, nós podemos ver que as lutas, né, conforme o Senhor mesmo disse, elas vêm, né? Nós estamos aqui neste mundo e estamos sujeitos, né? E às vezes a gente não precisa nem chamar, nem ir atrás das lutas, né? As próprias lutas chegam perto, né?
Mas nós podemos também ter uma convicção que isso é maravilhoso, que sempre, você pode observar, sempre aquele que espera, ele sempre, e quando eu digo espera, ele espera no Senhor, fazendo o que é necessário ser feito aqui na terra, como ser humano, né? Mas ele espera algo vir do trono de Deus. E essas pessoas sempre, essas pessoas que esperam no Senhor, elas sempre contemplam o milagre de Deus. Sempre. Não tem outra fórmula, né? Vamos dizer assim. O que espera no Senhor sempre contempla o milagre. Então, eu não sei como que você tem vivido, né? Não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero dizer para você que se você esperar no Senhor, você vai contemplar o milagre do Senhor. Nós temos que fazer, conforme eu disse, nós temos que fazer a nossa parte, mas sempre confiando que Deus ele vai vir com a sua poderosa mão nos abençoar, trazendo a solução, trazendo o sustento para as nossas vidas, trazendo aquilo que é necessário para nós continuarmos a vida. Exatamente. E isso tudo, pastor, é fruto de quem vive em unidade, porque primeiro nós temos que viver em unidade com o nosso próprio Deus. E segundo, viver em unidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Então é fruto de relacionamento, é fruto de confiança mesmo, né? Exatamente, pastor. A palavra de Deus diz em Salmo 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando você espera no Senhor, querido, mesmo que, quem sabe, está tendo um problema na sua família, eu não sei qual que é a dificuldade que você está enfrentando, mas se você esperar no Senhor, aí que a palavra de Deus está dizendo que algo maravilhoso acontece. Deus não te desampara, Deus não te deixa sozinho. Ele vem para te ajudar, para que o clima, né, na sua casa, na sua família, seja de unidade, de união entre os familiares ali. Então não abre mão disso e continue firme, prosperando, como o texto aqui de Salmo 27 diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Ou seja, né? Não vai dar certo não. A confusão aqui foi grande demais. E não, Deus não vai, Deus pode. Tem bom ânimo, senhor, né? Fortifique o seu coração. Alimenta o seu coração de Deus, para que você tenha firmeza, para que você tenha fé, para que você tenha a certeza absoluta que vai dar certo, que na esfera espiritual já deu certo. Você precisa ter esse controle de esperar no Senhor, no tempo dele vai acontecer. Você não pode abrir mão, né? Você não pode abrir mão de milagre de Deus na sua vida, querido. Agora você vai abrir mão da paz, da unidade, da união da sua família? Não, você não pode abrir. Não abre mão, não. O mal não prevalece na sua vida. Amém? E a minha oração, querido, é que haja paz e alegria no seu lar. Que a palavra viva esteja na sua casa. A palavra viva é Jesus. Amém. Seja presente no seu lar e com a sua família. Amém? Amém, pastor? Amém. Nós estamos chegando ao final e vamos dar aí as nossas considerações finais. Agradecer a Deus por tudo, né, que Ele tem feito.
e vai continuar fazendo, que vai continuar havendo união, né? Na sua família e com seus amigos, com tudo. Com certeza. Igreja. Com certeza, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana incrível na presença do Senhor e que você viva em unidade e resplandeça a presença do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Então, eu quero repetir o versículo, né, que é base deste programa. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor libera a bênção e a vida para sempre. Que seja assim na sua vida, na sua família e no seu lar. Um forte abraço e Deus abençoe vocês todos. Guto Automóveis, os melhores veículos da região com garantia e procedência. Compra, venda, troca, financiamento e consignação. Guto Automóveis, honestidade e transparência, garantia de bons negócios. Guto Automóveis, Avenida Doutor Júlio César, 273, Dom Cirilo, 31 99783 6435, Paraopeba. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. ATV Imóveis. O imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados. Totalmente urbanizados, excelente topografia, localização privilegiada, financiamento próprio em até 120 vezes. ATV Imóveis, praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro, Paraopeba, 3714-1192.